Pai do Senhor, meu irmão, minha irmã, você que está aí conectados em Deus, estamos conectados no Altíssimo e não podemos perder essa conexão. Precisamos buscar a Deus, precisamos buscar a presença do Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma. Realmente se lançar, esse é o tempo, essa é a hora, sabe? Nós não podemos deixar de forma nenhuma nada roubar o nosso tempo de qualidade com Deus. Quantas coisas têm roubado o nosso tempo de qualidade com Deus? Preste bem atenção nisso. Quanta coisa boa tem nos tirado da presença de Deus. Então nós temos orado, buscado ao Senhor, sabe? Esse tempo que você tira para ouvir uma mensagem, para meditar na palavra de Deus, esse tempo que você tira de oração, um tempo que ninguém vai tirar de você, é um tempo que você não está perdendo, é um tempo que você está ganhando. Então eu queria convidar você a estar orando comigo nessa hora. Você que é membro do canal, compartilhe a mensagem, deixe o seu like. E você que não é membro, vá lá e se inscreva no nosso canal, Pastor Fortunato Luiz. Vamos orar? Eu queria orar contigo nessa hora. Vamos falar com Deus. Pai bendito, Pai amado, eu quero consagrar a minha vida diante do Senhor. Eu quero buscar a Tua presença em oração. E eu quero pedir ao Senhor, venha falar em cada coração. Consagramos esse dia ao Senhor. Fala conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos para a palavra de Deus, meu querido irmão. Efésios capítulo 5, versículo 18, 21, diz assim: E não vos embriagueis com vinhos em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando uns aos outros no temor do Senhor. Esse é o nosso chamado. A igreja, ela precisa recuperar essa unidade, esse fervor. Está dizendo, a palavra de Deus está dizendo, não vos embriaguei com vinho onde há contenda, enchei-vos do Espírito Santo de Deus, em unidade, buscando, falando entre vós com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. A Bíblia diz que a igreja, se um reino está dividido contra si mesmo, ele não pode subsistir. Lá em Marcos capítulo 3, verso 24. Uma das armas do inimigo nesse tempo contra a igreja é trazer a inimizade, a divisão dentro da igreja. E quantas pessoas têm sido usadas para isso, trazendo difamação. Ai daquele que traz contenda dentro da igreja. Ai daquele que usa sua boca para falar mal do irmão para com outro irmão. E quantas pessoas têm feito isso? Porque tem faltado o quê? Unidade, tem faltado fervor no coração das pessoas, até mesmo temor. A igreja, quando o inimigo sabe, quando a igreja está unida, ela se torna imbatível. Porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Deus vivo, Mateus 16, 18. Por isso que o inimigo ele quer de alguma forma trazer inimizade de irmãos contra irmãos. O inimigo ele quer trazer contenda de um irmão para com outro irmão. É necessário, querido, que nós possamos parar e analisar os acontecimentos desses últimos dias. A igreja de Éfeso estava cheia de contenda. Por isso que a palavra de Deus diz, não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então o apóstolo Paulo ele vai chamar a atenção para a igreja se encher do Espírito Santo, abandonar o vinho da contenda. A igreja ela precisava se reunir para se edificar, com uma linguagem espiritual e não carnal. A igreja ela não foi feita para ser torre de Babel. A igreja ela foi chamada para ser reunião dos santos que glorificam e exaltam o nome do Senhor. Quantas pessoas fazem da igreja uma torre de Babel? Cada um fala uma coisa e ninguém chega a lugar nenhum, porque não há consenso. Eu lembro e eu falava sobre isso aqui há um tempo atrás, que a igreja de Atos Apóstolos ela andava em unidade, sabe, nas orações, na comunhão, no partir do pão, nas orações, eles tinham tudo em comum. E isso fez total diferença para que aquela igreja viesse a avançar no seu chamado. Então, meu querido irmão, minha querida irmã que me acompanha nessa hora, é tempo de nos despertarmos para essa realidade, se unir, se fortalecer numa linguagem espiritual, sabe, um ajudando o outro, um fortalecendo o outro.
Talvez não é isso que tenha acontecido nesses dias. Quantos dedos de acusação, quantas pessoas acusando umas às outras, quantas mentiras, quantos enganos, quantas coisas têm acontecido. O irmão querendo matar outro irmão dentro das igrejas, o irmão defraudando outro irmão, falando mal do outro irmão. E isso não vai acrescentar em nada. O diabo, ele tem aplaudido de pé, sabe, a desgraça de algumas igrejas. O diabo tem aplaudido de pé a desgraça de alguns cristãos. Que ganho tem em ver a derrota do seu irmão? Que prazer você tem em ver a queda de um irmão? Se você não ama, querido, você não pertence a Deus, porque a essência do Evangelho é o amor. Sabe, quem não ama não pertence a Deus. Amar não significa concordar com o erro de todos, com o erro das pessoas. Amar é se posicionar diante da palavra de Deus, estender as mãos para aquele que está caído, sabe? Levantar aquele que está ferido, sarar aquele que está ferido. A igreja cheia do Espírito é uma igreja que não olha só para si, é uma igreja que olha tudo em seu redor, em seu entorno. Uma igreja que não pensa só em si própria, uma igreja que está disposta, cheia do Espírito Santo, a fazer diferença na vida de outras pessoas também. Será que você está disposto a isso? Eu queria convidar você a orar. A igreja ela precisa recuperar essa unidade e esse fervor, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra uma igreja unida, a igreja do Deus vivo. Vamos orar? Pai bendito, Pai amado, eu quero colocar em Tuas mãos a minha vida e também a vida dos meus irmãos. E eu quero pedir ao Senhor nesta hora que o Senhor está visitando cada casa, cada família. Abençoa a vida dos Teus filhos e filhas, Pai. Manifesta o Teu poder, a Tua graça sobre cada casa, sobre cada irmão. Eu consagro esse dia ao Senhor e eu peço que o Senhor esteja abençoando essas vidas que agora nos acompanham, Senhor meu Deus. Não deixe que Teu filho venha perder o fervor, a unidade, Pai amado. Sozinho nós não vamos chegar em lugar nenhum, Pai. Precisamos uns dos outros para que sejamos uma igreja forte. Abençoe essa família, abençoe esse irmão, essa irmã. Que a paz do Senhor esteja sobre essa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, que a presença do Senhor esteja na tua vida, na tua casa, em nome de Jesus. Amém. Pai seja contigo.